Priscila de Souza, mãe de gêmeos, escritora, profissional de copywriter. Que honra estar contigo aqui, Pri. Muito feliz de ter esse bate-papo contigo, poder ouvir aí de você um pouco da sua escalada, da sua jornada, da sua trajetória como pessoa, como profissional, como escritora e como tudo isso se funde, né? E como toda a tua jornada e as tuas vivências te inspiraram para escrever o livro Você Tempestade, né? Seja bem-vinda para esse bate-papo. A gente se conectou em 2019, né? E fala um pouco para o pessoal de você e também fala desde quando você tem desejo de escrever, de ser escritora, de escrever um livro, de quando isso nasceu em você. Fala de você e responde essa pergunta. Também fico honrada, né, pelo convite de falar um pouquinho da minha jornada aí, bem feliz. Eu comecei, né, tinha muitos problemas ali emocionais com que eu precisava lidar, e eu comecei a fazer um trabalho ali com você, né, em 2019, primeiro um trabalho emocional. Então foi muito importante para mim, para mudança, assim, porque eu vinha de um ciclo onde eu não conseguia evoluir, né? Não era só emocionalmente, profissionalmente, e na minha vida em geral, parecia que estava travada, né? Então esse trabalho aí emocional foi muito, muito importante para eu poder, né, sair dessa areia movediça que eu não conseguia sair. Eu sempre gostei de escrever, na verdade, desde a minha infância e adolescência, eu sempre fiz diários, eu escrevia histórias, eu sempre gostei bastante, mas nunca levei para o lado de ser uma coisa profissional, assim, era mais uma coisa, um desabafos mesmo. E depois que eu fiz esse trabalho com você e resolvi mudar, né, dar um outro passo para alcançar uma posição melhor, o que eu sonhava para minha carreira profissional, de ter uma carreira que eu gostava, de fazer alguma coisa legal que me trouxesse crescimento, né? É, Fazendo esse trabalho, eu percebi também que escrever também era uma coisa legal para mim, porque ele me fazia, né, como um desabafo mesmo, me fazia colocar para fora, às vezes, muitas coisas que eu tinha ali guardadas e que não me faziam bem. Então a gente começou, né? Você até me sugeria sempre, né, para às vezes escrever algumas situações, algumas coisas que eu não conseguia colocar em palavras. E começou assim, e daí me veio a ideia, né, de talvez escrever um livro, até por ser uma atividade que eu gostava de fazer, né? E talvez primeiro eu pensei em escrever a minha história, né? Então, para, enfim, colocar ela assim de vez resolvida, né, para fora e recomeçar. Então, eu pensei primeiro em escrever a minha história, mas depois eu achei que não ia talvez ser tão ia ser talvez dramático demais naquele momento. E eu sempre tive e comecei a acompanhar pessoas na internet, seguir pessoas que traziam essa visão de mudança, né, de carreira profissional, de escrita, e me veio essa ideia de estar colocando isso, talvez um pouco dessas minhas emoções, como uma história mesmo, né? Então, como era uma coisa que eu gostava de fazer, eu busquei um curso, fiz um curso de escrita, né? De storyteller, contação de história, aprender como transformar, né? Isso, as ideias em histórias, foi bem legal. Fiz com um escritor que já tem um escritor brasileiro que ele dá esses cursos online e ele já tem muitos livros, né? O André Bianco, muitos livros publicados, há mais de 20 anos ele escreve, e ele dá um curso bem legal, bem completo, que explica bem certinho assim o processo, né, de escrever uma história para um livro, né, uma ficção. Então eu fiz esse curso e comecei a escrever, né, colocar em prática essa ideia de escrever. Foi uma coisa muito boa para mim, porque foi bem na época da pandemia, e eu sofri muito no começo da pandemia com ansiedade, né, com preocupação, e acho que foi o problema de todo mundo, né, mas eu trabalhava como representante comercial, só trabalhando com comissão, então tudo fechou, né, a preocupação de não ter um salário para pagar as contas, e daí mais as preocupações
né? Com relação ao mundo, com relação à saúde, com relação à família, aos meus filhos. Então, a ansiedade me pegou um pouco, assim, me trazendo até problemas de saúde, desenvolvi uma labirintite, e sofri bastante com insônia, com mal-estar, né, problemas de estômago, problemas nervosos por conta dessa preocupação. Então, escrever, quando eu comecei a escrever, foi uma coisa que, assim, foi o meu escape, foi o meu ladrão, eu falo, né, que é do que estava transbordando em mim, assim, me ajudou muito nisso. Então, foi um hobby que eu acabei transformando numa terapia, assim, porque ele acabou sendo uma terapia para mim, eram os momentos né, eu sou divorciada, os meus filhos às vezes vão ficar com o pai, né, algum tempinho ali, então tem alguns dias que eles ficam com o pai, e nesse tempo que eu tentava reservar um tempinho ali para escrever, e realmente foi assim. Um dia até eu li um escritor brasileiro bem famoso, agora me fugiu o nome dele, mas ele até é falecido já, ele tem uma frase dele que ele fala assim, que escrever foi um remédio para a alma, e realmente para mim também foi um remédio para a alma, assim, porque consegui melhorar muito minha ansiedade, conseguir resolver muitas coisas mentalmente, assim, emocionalmente, que eu fui colocando na escrita, e às vezes fui até me vendo na personagem que eu criei, né? Que é uma história de uma personagem mulher que tinha um problema familiar, então, assim, ela é baseada em mim, né? Que Então, legal. eu consegui colocar tudo isso e até ir me vendo nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, porque eu precisava fazer ela escolher, e foi ali quase 2 anos, mas eu consegui finalizar, me coloquei a meta. Às vezes chegava a ficar 2 meses sem escrever, pensava, não vou mais escrever, cansei, precisava trabalhar, precisava dia a dia, a rotina do dia a dia. Depois eu pensava, não, eu vou terminar, nem que eu leve 5 anos, eu vou terminar. E coloquei essa meta e em 2 anos consegui terminar. Uau, que superação! Nossa, que superação! Bom, você comentou que a princípio iria escrever o livro com base na tua história. E agora você falou que durante a pandemia entrou um pouco de você no livro, né? Então conta pra gente um pouquinho só, não precisa dar muitos detalhes aí, um pouquinho só do que é o Você Tempestade e o quanto tem da Priscila nele. Então, eu sou uma pessoa que sempre gostei de filmes, né, e séries, assim, uma coisa que eu consumo bastante, eu gosto muito. Então, eu gosto muito de coisas de aventura, ação, assim. Então, eu tentei fazer uma história, né? Uma personagem baseada em mim, mas com um pouco mais de aventura ali, uma história que tem uma aventura, mas a personagem, ela é uma jovem de 18 anos, ela é filha de brasileiros e americano. Então, ela mora nos Estados Unidos, a história se passa nos Estados Unidos, uma parte da história, por conta do contexto de exército e tudo que eu queria usar, né? Por isso que eu fiz lá. Então, ela tem um pai militar que rejeitou ela, né? Então, ela tem mais 3 irmãos homens, e o pai tem contato com os 3 irmãos, ele é divorciado da mãe, ele é de uma pessoa distante, uma pessoa fria, mas ele tem um certo contato com esses 3 filhos, menos com ela. Tipo, ele excluiu como se excluísse da vida, assim. E ela cresceu tendo esse trauma dessa rejeição. Então, ela era muito fechada, né? E ela vivia com a mãe, com os avós e com os irmãos. E toda a família sabia, percebia, né, essa exclusão, assim, mas que não era esclarecida, né? Era sempre, não, mas é que não dá tempo, é que, né, ela é menina, o pai usava essa desculpa, né? Eu não posso ficar sozinho, não sei cuidar de uma menina. Então, e daí só levava os filhos, né, quando ia passar um tempo com os filhos homens. Então, sempre ficou assim meio disfarçado essa exclusão dele. E só que ela cresceu com esse sofrimento, né, dentro dela. E, e isso foi uma coisa assim, uma parte que eu passei da minha vida, que eu só tive minha mãe, e a gente sempre teve uma relação bem complicada, então foi uma coisa que eu me baseei ali, foi no que ela sentia em relação a personagem, sentia com relação a essa rejeição, né? E então a personagem, ela resolve, quando ela faz 18 anos, ela resolve mudar, né? Fazer alguma coisa diferente da vida dela, para provar que ela não era só uma, né? Assim, as
as pessoas tinham muito cuidado em falar com ela, muito assim, como se ela fosse uma pessoa sensível demais. E ela resolve provar que ela não é sensível demais, que ela pode ser mais forte. Então, ela se entra para o exército, né? Agora me fugiu a palavra. Se alista, né? E entra para o exército para mostrar para todo mundo que ela não é mais aquela, né? Aquela adolescente coitadinha, rejeitada. E até para mostrar para o pai também, né? Mas lógico, foi uma escolha até meio, né, fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Acabou sendo uma coisa de seguir, né, os passos assim. Então, nesse tempo nela do exército, existe um romance ali no meio da história, que ela, né, conhece uma pessoa que acaba ajudando ela ali também nos sofrimentos dela. Que legal. Mas ela daí tem a parte também das coisas difíceis que ela passa, que ela tem que enfrentar lá dentro, ela acaba tendo que enfrentar o pai sem, né, lá dentro, então ela acaba tendo que enfrentar preconceito, né, machismo, então muitas coisas que ela passa para no final ela conseguir perceber que ela, né, conseguiu superar tudo aquilo para viver realmente a vida dela feliz, só para ela, né? Que legal. Eu lembro que você me passou uma prévia do livro para dar uma lida, e eu achei ele muito legal, achei sensacional assim, a concepção, a ideia, a forma como você foi trabalhando alguns detalhes, né? Claro, agora depois você se aperfeiçoou, se especializou, e aí foi colocando mais detalhes, e enfim, foi encorpando essa história e esse enredo que, pelo que você acabou de falar, se conecta muito com a realidade da mulher brasileira, vamos assim dizer, né? Que tem um contexto familiar de origem, nem sempre é fácil, né? Eu atendo muitas pessoas e eu acho que 95% das pessoas que eu já atendi, atendo, vem de um contexto familiar onde tem rejeição, abandono muito presente, né? E aí você traz a mulher com esse perfil, que vem dessa história, que tem que enfrentar o machismo, né? Que tem que lutar, brigar pelo seu espaço ao sol. E nesse ponto, acho que eu vejo a Pri também. Muito legal. Ô Pri, compartilha com a gente qual foi a primeira decisão que você percebe que tomou, que precisou tomar, e a partir dessa decisão, você foi tendo de tomar outras decisões até chegar na conclusão do seu livro. Inclusive, vou estar mostrando aqui para o pessoal a capa do livro, Você Tempestade. E você que está acompanhando a gente no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer, para você adquirir. É um livro sensacional. E se você também está acompanhando no Facebook, aqui na descrição, você vai ter o link também para acessar. E se estiver pegando aqui o trecho no Instagram, eu vou deixar o Instagram da Priscila aqui, para você se conectar com ela lá. E através do Instagram, é possível, né, Pri? Sim, eu tenho um Instagram próprio da minha parte de escrita, assim. Ah, legal. Show de bola. Uhum. Então eu vou deixar aqui também para você se conectar lá e conhecer bem legal, né, bem melhor o trabalho da Pri. Então, qual foi a primeira decisão que você precisou tomar e a partir dela você teve que ir tomando outras decisões até chegar na conclusão do seu livro? Então, a decisão primeiro foi, acho que, de começar um trabalho emocional meu, né? Eu sentia que eu precisava disso nos meus relacionamentos, na minha vida em geral, e principalmente porque eu sou mãe de gêmeos, né? Então, eles foram, acho que, o pontapé para que eu decidisse mudar de vida, né? Eu vivia num ciclo de sofrimento que eu mesma acabava perpetuando, e eu decidi que eu não queria ser, eu queria ser uma pessoa, queria ser mais para eles, né? Então, queria ser uma pessoa melhor, uma pessoa que realizasse, uma pessoa que tivesse presente, que fosse mais estável emocionalmente, para ser uma boa mãe para eles, né? Para que eles crescessem e não desse, eu não queria dar continuidade, né, ao que eu passei e dar continuidade para eles. Então, a busca
né, por esse desenvolvimento, né, emocional, foi o primeiro passo. Depois, eu acredito que é a parte de escrever para tentar organizar as minhas emoções, foi o segundo passo. E o terceiro passo foi não desistir, porque eu sempre desisti, muito na minha vida eu desisti de muitas oportunidades, assim. Então eu decidi que dessa vez eu não ia desistir, sabe? Podia ser um livro que ficasse péssimo no final, não sei, acabou até que ele não ficou, porque depois eu fiz o pessoal fez lá uma avaliação, ficou legal e tudo, mas assim, eu queria que ele terminar para que eu pudesse um dia mostrar por mim e que eu pudesse um dia mostrar para os meus filhos, pudesse falar para eles que eles têm que investir nos sonhos deles também, sabe? Então, tipo, ó, tá aqui, eu terminei, não interessa se tá difícil, se não tá, como é que vai ser, como é que vai ficar, interessa que você termine. Então, essa era o meu, todo dia eu falava isso para mim até que eu consegui terminar. Que legal. Pelo que eu entendi, você não pensou na carreira em um primeiro momento. Você olhou Não. para seus filhos, para a família, né? E com o desejo de deixar um legado para eles, de ser uma referência para eles, você passou a investir em si mesma, no seu desenvolvimento pessoal, nas suas competências emocionais, e a partir daí as coisas foram fluindo e aí chegou na realização do seu sonho. Isso, exatamente. Daí chegou que eu me encontrei com a escrita, que eu já estou aí encaminhando para o segundo livro. Uau! Né? Já estou no resumo dele, e daí já comecei a trabalhar com escrita, então foi tudo, fui me encontrando e parece que o universo foi mostrando o caminho. Uhum. Que legal. Sabe que é uma coisa que eu sempre falo, né? Que quando a gente organiza a nossa vida e passa a olhar as prioridades, e uma das prioridades da nossa vida é a família, é a nossa base, né? Seja a família de onde viemos ou aquela que é para onde vamos, que são nossos filhos, né? O legado, a continuidade, né? E quando a gente trabalha de forma sistêmica, o universo, Deus, vai conspirando, vai colocando no nosso caminho aquilo que a gente precisa. Mas a base precisa estar bem alinhada, né? E eu acredito muito em Deus, que ele preza por princípios, né? E um dos princípios é a família, e é muito legal ouvir isso na sua história, na sua jornada, né? O Pri, então tá vendo o segundo, já está preparando o segundo livro, show de bola. Agora nas férias eu vou ler esse livro, vou adquirir, vou ler, e aí já na expectativa para o próximo, tenho certeza que 2023 promete aí para você. O próximo vai ser, na verdade, próximos, porque vai ser uma trilogia. Ah, show de bola! Um passo ousado, muito legal, muito bom. E olha, quero profetizar que essa trilogia ainda vai virar um filme sensacional. Amém. Amém. Ô Pri, o que você pode dizer para as pessoas que têm um projeto, têm um sonho, e não necessariamente da arte como escrever, qualquer sonho, né? Seja empreender, seja fazer um tour pelo mundo, uma ONG, enfim, independente do sonho. Mas o que você diria para as pessoas que têm a dificuldade, talvez hoje vê as limitações financeiras, talvez não se sente apoiado por ninguém, talvez ela não se sinta nem capaz de realizar esse objetivo, esse sonho. E você que já superou tanta coisa, né, e hoje tem um sucesso na sua área profissional, é uma escritora promissora, o que você pode dizer para quem tem esse sonho e reconhece que tem limitações? Eu acho assim que é difícil para todo mundo, na verdade. Pode ter pessoas que têm recursos, que pode, né, algumas coisas facilita. Eu não tinha recursos, não tinha recursos financeiros, quase não tinha tempo, né? Então eu cuido de duas crianças sozinha, eu trabalho, eu cuido da casa, então era difícil. E tinha muitas vezes que eu ficava cansada, tinha muitas vezes que a minha vida
por fora ali tinha problemas, né? E eu ficava chateada, enfim, não tinha ânimo para escrever. Você precisa estar com a cabeça boa, né? E estar ali com as ideias. Então, muitas vezes eu ficava um tempo sem fazer, porque a cabeça, né, não funcionava para aquilo. Mas o que eu acabei de falar, que é a mesma coisa que eu pretendo falar para os meus filhos sempre: não desistir, não desistir, porque quando a gente quer, a gente encontra um jeito, uma maneira. É que nem eu queria escrever e fui procurar cursos, eram todos caros, eu não tinha como pagar por eles, até que eu encontrei um que era só assim, ele, né, é uma plataforma que você entra, assiste as aulas, era um custo bem baixinho que eu consegui. Eu falei, não, eu vou dar um jeito e vou conseguir fazer esse curso para eu ter uma base, para eu conseguir começar. Então, se você cavocar ali o que você precisa, o que você quer, você vai acabar encontrando uma maneira, uma pessoa que vai te ajudar, um vídeo no YouTube. No começo eu assistia vídeo de graça no YouTube, assistia live no Instagram, então material de graça que o pessoal entrega aí. E o que eu conseguia fazer, no pouco tempo que eu tinha, às vezes eu estava exausta, no momento ali que meus filhos iam ficar um tempinho com o pai, né, que era o pouquinho momento ali, algumas horas que às vezes eu tinha para descansar, porque tem que trabalhar, tinha que limpar a casa, tinha que cuidar deles, tinha que trabalhar tudo. Ô, Pri, Pensava, não, eu vou escrever agora, sabe? quantos anos tem seus filhos? São gêmeos de 5 anos. Uau! E essa fase dá uma demanda, né? Agora eles têm 5, né? Eu já terminei o livro faz 2 anos, eu comecei quando eles tinham 3. Uau! Bem no olho do furacão, então você tava, né? E sou só eu e eles aqui em casa, né? Não tem uma outra pessoa para me ajudar. Que legal, bacana. Eu te interrompi ali para você falar a idade dos filhos, só para o pessoal ficar antenado, porque conforme a idade, tem o seu grau de dificuldade também para os pais, para você, por exemplo, né? Mas pode concluir seu raciocínio. Não, só ia dizer que tinha muitos momentos que era nesses momentos que eles ficavam um pouquinho fora, que eu pensava, eu posso deitar e tirar uma soneca, ou eu posso assistir um filme. Eu falava, não, eu vou pelo menos dedicar uma horinha que seja para eu escrever, sabe? E foi assim que eu consegui, não importa o tempo que levasse, eu consegui terminar. Legal, muito legal. Pri, show de bola esse bate-papo. Ouvir um pouquinho da sua história, da sua mudança profissional, da sua carreira como escritora. Você também é profissional de copywriter, né? Mãe desses gêmeos lindos aí, queridos. E te desejo todo o sucesso do mundo, que você continue galgando novos níveis aí de sonhos realizados, de evolução, de crescimento, de conquistas. Você merece. Quero te agradecer também por deixar essa mensagem, né, para o pessoal que tem o seu sonho, reconhece suas limitações, suas dificuldades, mas o meu desejo é que também todos se sintam realmente encorajados, motivados a persistir, a apostar suas fichas, a procurar especialização, né, e driblar as dificuldades, buscar meios, né? Eu achei muito bacana a palavra que você trouxe ali. Se você cavucar, você vai encontrar, né, o seu tesouro, a sua mina, que vai te oportunizar acessar aquilo que você não poderia, né? Então quero te agradecer de coração por esse tempo. E eu agradeço a oportunidade também. Tem algo mais que você queira deixar para o pessoal, para nossa galera? Agradeço a você também pelo apoio que você me deu aí, o suporte, né, todo o trabalho que a gente realizou, que foi muito, muito importante para eu conseguir também realizar isso. Legal, show de bola. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer, adquirir o livro da Priscila, Você Tempestade, um livro sensacional. Vou deixar também o Instagram dela, vou deixar tanto na descrição do YouTube como no Facebook, e aí você se conecta com ela para adquirir o seu exemplar e se inspirar, se motivar a avançar na realização dos teus objetivos. Bom, nós estamos entrando aí para 2023, que esse seja um ano extraordinário na sua vida, que assim como a Priscila teve uma grande virada aí em 2019, 2020, que 2023 seja o seu ano. Pri, aquele abraço, um abraço para todos e até breve.